Opa, rapaziadinha, como é que vocês estão? Cá estou eu novamente pra mais um videozinho de manhwa aqui pra vocês, mano. E dessa vez é uma obrazinha nova que eu tenho certeza que vocês vão gostar, filha. A obra tem de tudo e vale muito a pena ver. E também, é claro, se você quiser a continuação dela, deixa like, comenta, hype o vídeo e todas essas coisinhas que você já tá ligado. Dito isso, eu não quero mais enrolar, só bora. Son Tae-hwan é um engenheiro na base de Sejong da Coreia. A empresa estava cada vez maior e ele foi enviado junto com seus companheiros lá para a Antártica. Tae-hwan fez o seu trabalho como de costume e no final do dia voltou para a base. Mas chegando lá ele não encontrou nenhum de seus companheiros. No início ele pensou que era só uma pegadinha, mas logo percebeu que era o único que restou sozinho naquela base cercada por zumbis desconhecidos. A história começa na Antártica, numa área com base de vários países, incluindo a China e Coreia do Sul. Logo vemos o protagonista Son Tae-hwan fazendo o seu trabalho como de costume. Ele percebe que a nevasca está aumentando naquele lugar e está ficando cada vez mais difícil. O cara até foi perseguido por um pinguim. Ele repreendeu o animal e disse que aqui era muito perigoso. Depois ele acelerou em direção à base coreana Sejong. Enquanto dirigia, Tae-hwan continuou reclamando da frequente aparição de pinguins que vêm roubar os seus peixes. Por outro lado, o animal olhou fixamente até que o protagonista desaparecesse do seu campo de visão. Tae-hwan finalmente chegou na base e abriu a porta. Ele mal chegou e já começou a justificar o seu atraso dizendo que era por causa da nevasca. Mas assim que olhou para frente viu que não tinha ninguém. Um silêncio pairou na sala vazia. Ele achou que tudo não passava de uma brincadeira dos seus amigos, porque ele se atrasou. Então fala que vai caçar um por um e começa a tirar das suas roupas de frio para ficar mais ágil. Tae-hwan abre sala por sala e grita pelos seus amigos. O garoto até cogita que isso não passa de uma festa surpresa, mas todas as salas estão vazias. Uma delas parece muito mais fria do que o normal, e o pratinha grita perguntando se seus amigos querem deixar o engenheiro realmente ser congelado. Ele pergunta onde está o gerador e presume que o sistema de aquecimento também quebrou. O protagonista tira a lanterna do bolso e decide investigar o local. Ele percebe que o clima está meio estranho e diz para a galera que isso não tá mais engraçado. Então grita pelo capitão e pelo seu amigo Hyung, mas não houve resposta. De repente um barulho é ouvido dentro de um quarto fechado. Tae-hwan sente um arrepio na espinha e mesmo assim vai conferir o que está acontecendo. Ele abre a porta e se depara com uma cena aterrorizante, que era uma cabeça humana. O protagonista dá uma rápida olhada procurando o assassino na sala, mas tudo que ele vê são alimentos e objetos jogados para todo lado. O cara começa a perceber que algo pode estar errado, e seu primeiro pensamento é acender as luzes porque ele tá com muito medo. Enquanto passa pelo corredor, o protagonista se pergunta o que aconteceu. Ele presume que toda a sua equipe foi evacuada dessa base para outra por causa da nevasca, mas ele não entende do porquê não foi avisado e acredita que nenhuma outra base comportaria toda a sua equipe. Nesse momento, um barulho é ouvido na sala de controle. Um sorriso abre no rosto do protagonista. Ele acha que finalmente encontrou seus companheiros que estavam se escondendo. Mas assim que abriu a porta, o que encontrou não era algo bom. O sorriso sumiu rapidamente do rosto de Tae-hwan. Ele acabou encontrando uma mulher atacando um homem. Ela vira para ele ao perceber a sua presença e corre em sua direção. O protagonista começa a perguntar se essa pegadinha não está pesada demais. A mulher consegue derrubá-la no chão e tenta morder o seu braço. Tae-hwan pergunta o que ela está fazendo e diz que a fantasia é muito realista. Esse cara ignorou todas as red flags possíveis. Mas quando seu braço começa a doer, ele dá um chute, jogando a mulher para trás. Nesse momento, Tae-hwan olha em direção ao corpo da vítima na sala e percebe que é o capitão. Ele não tem muito tempo para pensar, porque a mulher aparece de novo. Tae-hwan a chuta mais uma vez e de repente percebe quem é aquela mulher. Recentemente, ele saiu com seus camaradas para um bar depois de um dia de trabalho. O protagonista namorou uma garota chamada Min-seo quando estava na Coreia, mas ela terminou com ele e por isso o garoto decidiu vir para a Antártica. Os amigos, sabendo disso, fizeram de tudo para deixar o protagonista feliz. Foi naquele bar que ele conheceu uma garota que também era da base Sejong. O seu nome era Lee Han-yeong, a garota mais adorável que ele conheceu, mas que agora se transformou em um terrível monstro. Tae-hwan não conseguia acreditar que ele se transformou em um zumbi. Era inacreditável que a doce menina pudesse ter uma expressão tão assustadora. Ele tenta dizer a si mesmo que isso é loucura e se aproxima dela, mas Lee range os dentes se preparando para atacar. Tae-hwan dá alguns passos para trás e acaba esbarrando em uma lança. Ele não vê outra opção a não ser usar isso para se defender. No momento seguinte, ele ataca e ele consegue desviar. Ela volta correndo em sua direção e pula em seus braços. O protagonista acaba usando a ponta da lança em seu coração. A garota continua avançando enquanto ele implora que ela pare. A lança perfurou lentamente o corpo de Lee e ela não recuou em nenhum momento. Tae-hwan não queria machucá-la e pediu desculpas. Ele se afasta e Lee continua atacando, mesmo ferida. O protagonista não sabe mais o que fazer porque não quer causar nenhum ferimento fatal.
local. Mas no momento seguinte, Lee corre para ele com a boca aberta. Sem outra opção, o protagonista acaba usando a lança em seu pescoço. Ele empurra até ser parado por uma parede. A garota zumbi não parece ter sido vencida e ela tenta sair mesmo depois de tantos ferimentos críticos. De repente a sua cabeça abaixa e Taiwan percebe que conseguiu. De repente os ferimentos começam a derramar um líquido preto em vez de vermelho. O Protinha observa assustado até que o corpo da garota desaparece, deixando para trás apenas um rastro preto. Taiwan finalmente entende porque toda a equipe desapareceu. Eles provavelmente evaporaram sem deixar vestígios. O protagonista se aproxima da gosma deixada por Lee e se pergunta se ela foi transformada em zumbi por causa de alguma contaminação. Naquele momento passa um filme em sua cabeça. Ele lembra que esse lugar estava cheio de gente. Provavelmente a essa altura todo mundo já foi mordido. O garoto se assusta com esse pensamento e acaba se assustando com seu próprio reflexo no espelho. Ele tenta se convencer de que vai sair vivo disso e só precisa evitar contato direto com os zumbis. Então seu primeiro objetivo foi se proteger, ligar a eletricidade e o aquecedor. Ele para por um momento quando percebe que pode ser o único que restou vivo. No dia seguinte, Taiwan se concentrou em guardar alimentos. Ele começou a sentir sede e lembrou que o seu amigo Hyung sempre mandava ele no abastecimento de água de emergência na geladeira. E foi isso que ele fez, mas infelizmente encontrou o corpo de Hyung lá. O cara provavelmente decidiu que seria melhor congelar do que passar pelos zumbis. O Protinha não conseguiu segurar o choro ao ver o seu melhor amigo da base naquele estado. Depois daquele acontecimento, o protagonista continuou lutando pela sua sobrevivência. Como engenheiro, ele sabia onde estavam os geradores da estação Sejong. Então criou coragem e foi em direção à estação para restaurar a eletricidade e o aquecimento. Taiwan chegou no local e percebeu que não tinha nenhum zumbi por perto. Além disso, a nevasca tinha aumentado o dobro desde que a base se instalou aqui. Nesse momento, ele se aproxima da porta da estação de geradores e se depara com uma mão. No momento seguinte, várias batidas são ouvidas na porta. O protagonista cai para trás com medo e percebe que o local está tomado por zumbis. Não tem como ele entrar. Taiwan lembra de todos os corpos que encontrou até agora de pessoas muito importantes e começa a tremer. Mas ele logo diz a si mesmo que não pode ficar aqui esperando que o seu fim chegue. Nesse momento, o garoto lembra que há um gerador de emergência ao lado da sala de máquinas e vai em direção a ele. De repente, a atenção do Prota é atraída para uma enorme fumaça saindo da estação Qingling, que é a base da China. Ele fala que isso não é da sua conta e agora tem que se concentrar e sobreviver. O protagonista finalmente chega à sala de máquinas e arromba a porta. A primeira coisa que vê à sua frente é um líquido estranho preto, igual ao de Lee. Taiwan deduz o que é e continua indo em frente. Ele se pergunta por que isso teve que acontecer com ele. O garoto poderia definitivamente ter evitado tudo isso se tivesse continuado como piloto dentro do exército. Mas aí foi deixado por Min Seo, que destruiu completamente os seus planos. Depois que foi abandonado, resolveu focar em outro trabalho e se tornou engenheiro. Agora o protagonista a culpa por todo o desespero que ele está passando. De repente o garoto é tirado de seus pensamentos por um barulho que vem da janela. Uma montanha de neve cai em cima de um corpo e ele nem havia notado. O protagonista se aproxima e rapidamente ataca com a lança, mas logo percebe que não era um zumbi. Na verdade é só o cadáver de um homem comum que foi congelado. Taiwan percebe pelo rosto do cara que ele era chinês, provavelmente da base Qingling. Naquele momento outro barulho é ouvido de cima e o protagonista percebe que tem um segundo andar. Ele cria coragem e vai descobrir o que é. Taiwan sobe as escadas silenciosamente e começa a andar pelo corredor. De repente alguém o ataca com a chave inglesa. O protagonista tenta se defender e agarra a mão da pessoa, que começa a gritar e pede que ele a deixe ir. O garoto logo percebe que é humano e não um zumbi. A pessoa tenta se livrar de seus braços e ele rapidamente a coloca contra a parede. O protagonista vê o seu rosto e se pergunta se é Sujin. Um brilho de esperança é visto no olho da garota ao escutar o seu nome e ela também o reconhece. Eles se olham por alguns instantes. Um momento depois, os dois sentam juntos perto de uma fogueira criada pelo Prota. Ele pergunta a Sujin o que aconteceu, mas ela responde que não sabe e ia fazer a mesma pergunta para ele. Taiwan questiona se a garota ficou aqui o tempo todo. Sujin responde que antes de tudo acontecer, ela tinha feito uma visita médica à base de Machu Picchu. Quando voltou, tudo já estava um completo caos. O protagonista escuta e uma curiosidade surge na sua mente. Ele lembra da chave inglesa que ela usou e também lembra de alguns ferimentos que seus companheiros tinham, que eram muito parecidos com os ferimentos causados por ferramentas. Nesse momento ele pergunta se ela realmente demorou de 3 a 4 dias para voltar de Machu Picchu. Em seguida questionou o porquê ela não usou um veículo de neve para voltar mais cedo. Sujin responde que o seu veículo acabou quebrando na base de Machu Picchu. Ela percebe o tom de voz de Taiwan e pergunta se ele está desconfiando dela. O Pratinha pede desculpas e confessa que desconfiou porque está muito confuso sobre tudo. A garota fica em silêncio, mas depois eles conversaram bastante e ficaram aliviados porque nenhum deles virou zumbi, mas ainda estavam preocupados se iam sobreviver por muito tempo. O protagonista
protagonista analisou bem a situação e está determinado a sobreviver. Ele também sabe que seria muito bom ter uma médica como aliada. Pensando nisso, o Prota sugere à garota que eles fiquem juntos, já que são os únicos sobreviventes. Ele acrescenta que pretende ligar a eletricidade e acredita que não pode fazer isso sozinho. A garota concorda, porque também está com medo de ficar nesse lugar sozinha. Mas antes de ir, Taewon decide trocar as armas. Sujin pergunta o porquê. Ele explica que é estrategicamente vantajoso. Sendo mais forte, é melhor empunhar a chave inglesa, e para ela é mais seguro usar a lança longa. O Prota acrescenta que quer deixar ela com a arma mais poderosa, porque quer confiar nela. A garota sorri ao ouvir isso e concorda. Os dois dão as mãos para selar o início de uma grande amizade, mas de repente eles são interrompidos por um grande barulho no andar de baixo. Sem pensar duas vezes, os dois se preparam para ir ver o que estava acontecendo. O protagonista assume a liderança da situação e a garota fica para trás com a lança. Sujin treme de medo enquanto pergunta se ele deixou a porta aberta quando subiu. Taewon responde que é claro que não. Ele lembra nitidamente de ter fechado a porta. Nesse momento, os dois conseguem ver que a porta está aberta e algumas pegadas são deixadas na neve em direção à parte de baixo da casa. O Prota se acalma e diz que vai primeiro fechar a porta. Isso vai fazer com que os dois possam lidar apenas com o inimigo que está lá dentro. O garoto começa a descer as escadas lentamente e Sujin segue atrás. De repente, a garota dá um passo errado e acaba fazendo muito barulho. Os zumbis lá fora batem na porta com toda a força. Taewon a repreende e pede para ela ter mais cuidado, pois essas coisas reagem muito bem ao som. Sujin agora aprende até a respiração. Eles finalmente chegam na porta e o protagonista percebe que do lado de fora tem uma moto da neve. Naquele momento, um barulho chama sua atenção e ele vê vários zumbis se aproximando. O garoto fica extremamente nervoso e se pergunta como essas coisas apareceram tão rápido. Ele então se apressa e pede que Sujin ajude a fechar a porta, empurrando essa neve para trás. Taewon empurra, mas nada acontece porque está muito congelada. A garota percebe que os zumbis estão ficando cada vez mais próximos. Sem pensar duas vezes, ela dá um chute com todas as forças naquela neve. Isso acaba chamando a atenção de todos os zumbis para eles, mas graças ao chute da garota, eles conseguiram fechar a porta. Nesse momento, os dois sentam no chão aliviados. Taewon pega na mão de Sujin, enquanto diz que agora eles estão seguros. Ela rapidamente pergunta se ele está dando em cima dela, mas o Prota pede para a garota não pensar num absurdo desses. No momento seguinte, ele entrega uma lanterna e pede a Sujin para acendê-la, enquanto ele fecha completamente a porta com a linha de pesca. O garoto rapidamente vai para a porta e dá algumas voltas na maçaneta. Sujin fica para trás cuidando da defesa e pergunta se o Prota não vai falar nada. Taewon pergunta o que ela quer dizer. A garota diz que está perguntando sobre os zumbis lá fora e os vestígios de líquido preto que eles viram aqui. Ela fala que é hora de falar a verdade e confessa que aquele líquido preto que estava na chave inglesa foi quando ela eliminou a criatura que estava se transformando. Isso aconteceu quando ela foi na sala do gerador ligar a energia. O Protinha finalmente entende o que ela está falando e diz que também não vai mentir, mas antes pergunta se ela precisa falar mais alguma coisa. Sujin para por um momento e diz que só pensou nisso por enquanto. Ele logo fala que isso é típico dela. De repente, um barulho é ouvido dentro da casa e eles finalmente lembram que alguém entrou. Taewon lidera novamente a situação e pede para a garota avisar se ver algum movimento. Ambos seguem o rastro deixado pela criatura até que acaba. O protagonista sugere ir ao gerador, porque se conseguirem ligar a eletricidade, as coisas vão melhorar um pouco. Sujin concorda. Ambos conseguem chegar ao gerador de emergência e o protagonista comemora. Mas naquele momento, Sujin escuta um barulho e chama sua atenção. Ele olha para trás e não vê nada. Sujin tem certeza que ouviu algo. Taewon olha em direção do segundo andar e se pergunta se os zumbis podem até subir escadas. Naquele momento, o Protinha foi surpreendido com um zumbi pendurado no teto. A criatura ataca, derrubando ele no chão. A garota se desespera. O protagonista grita para ela usar a lança no zumbi, mas depois muda de ideia e apenas pede que ela fique parada. Ele decide que tem que resolver isso sozinho e joga o zumbi para trás. Em seguida, estende a mão em direção à chave inglesa, mas a ferramenta escorrega enquanto ele estava prestes a pegá-la. De repente, o zumbi aparece por trás. Sem outra opção, o protagonista grita por Sujin e ela atinge o zumbi com a lança. A garota mantém a criatura pressionada e empurra a chave inglesa em direção ao Prota, para ele atacar também. Taewon avança em direção ao zumbi e balança a ferramenta. No momento seguinte, aquela coisa simplesmente pula para cima, levando consigo a ponta da lança. O protagonista pede que ela fuja, mas Sujin se nega a deixá-lo sozinho. Taewon lembra que não havia armas contundentes utilizáveis na base, e no fundo ele sabia que facas eram inúteis contra essas coisas, mas agora ele se pergunta o que pode usar para destruir esses zumbis. Naquele momento, a criatura observa os dois de cima. Logo uma ideia surge na mente do Prota. Ele acha que isso pode dar certo, então se vira para Sujin e começa a correr, desafiando o zumbi a pegá-lo. A garota grita perguntando o que ele está fazendo. Taewon apenas responde que ela deve ficar lá. O garoto vai em direção à sala de máquinas, pois conhece cada canto como se fosse seu próprio quarto. Além disso, os seus olhos já se acostumaram com a escuridão. Taewon chega no quarto e percebe que o zumbi não o seguiu. Ele se pergunta se aquela coisa notou a sua armadilha, mas logo pensa que não, porque esses zumbis não deveriam ser
tão espertos. Nesse momento ele volta até a garota, que pergunta se ele está louco. O brotinha responde que ela deve apagar a luz e ficar em silêncio. Sudi concorda relutantemente e desliga a lanterna, mas retira um bisturi da bolsa. Depois que todas as luzes estão apagadas, o protagonista começa a gritar pelo zumbi de novo, perguntando se ele tem medo e não vai atacar. Taiwan percebe que nada está acontecendo e tem uma segunda ideia. Ele corta seu próprio braço e algumas gotas vermelhas caem no chão. Nesse momento, o garoto começa a balançar a chave inglesa dizendo que está ferido e perguntando se o zumbi não vai aparecer. O seu plano dá muito certo e um barulho é ouvido de cima. A criatura corre a toda velocidade em direção ao cheiro do líquido vermelho. A velocidade dessa coisa é tão rápida que o protagonista mal consegue acompanhar com os olhos. No momento seguinte, o zumbi aparece na frente dele. Taiwan comemora internamente que o plano deu certo e começa a correr. Ele é perseguido pelo zumbi que facilmente se enrola na linha de pesca no meio do caminho. A armadilha dá certo e o monstro cai no chão. Taiwan grita para Sudin acender a luz e ela obedece. Ele começa a golpear o zumbi com a chave inglesa. Aquele mesmo líquido preto aparece e o zumbi começa a desaparecer. O brotinha pode finalmente respirar aliviado. Ele se vira para falar com a garota e quando olha, vê ela correndo em sua direção com o bisturi amarrado na ponta da lança. O protagonista não acredita que vai ser traído. Uma rápida lembrança leva Taiwan para o passado, mas precisamente na época da faculdade, quando ele falou pela primeira vez sobre Sudin. O seu colega de dormitório perguntou se ele a conhecia, e o protagonista confirmou. O garotão fala que Sudin é muito inteligente e ouviu dizer que ela era uma especialista de elite. Taiwan fica surpreso e diz que ela poderia facilmente abrir um consultório. O colega fala que antes disso, ela passou um ano trabalhando com médicos em vários lugares do país. Taiwan pergunta onde ele ouviu tudo isso. O colega dá um sorriso apaixonado e fala que foi Lee que contou. Inclusive, ela não tem namorado. Nesse momento, o brotinha sai de seus pensamentos e volta ao presente. A lança passa perto de sua cabeça e atinge o zumbi que vinha atrás dele. Taiwan não tinha percebido a sua presença e seria facilmente atacado se a garota não estivesse lá. Nesse momento, Sudin cai no chão e começa a chorar dizendo que ele não deveria mais tentar resolver as coisas sozinho. Taiwan a abraça e tenta acalmá-la. Ele fala que tudo deu certo e eles estão seguros. Mas a garota pergunta com raiva o que ele pretendia fazer se tudo desse errado. Ele responde que não daria porque ela está aqui. Sudin logo percebe um corte no seu braço e pergunta o que foi isso. Taiwan responde que foi ele que fez para conseguir chamar a atenção do zumbi. A garota começa a puxar o seu braço e diz que vai consertar. O protagonista pede que Sudin seja mais cuidadosa e pergunta se ela conseguiu sua licença médica em um caixa de cereal. Os dois continuam discutindo por um longo tempo. Depois do curativo, ele se volta para os cadáveres. Sudin fala que os humanos se adaptam rapidamente. Agora, eles parecem dois miseráveis vasculhando cadáveres. O protagonista escuta o que Sudin está falando e chega à conclusão que ela está certa. Ele nunca pensou que assassinaria alguém tão facilmente, mas agora já perdeu as contas de quantos cadáveres coletou. Taiwan faz uma rápida análise sobre esses dois zumbis e percebe que eles tinham um certo grau de inteligência, diferentemente de Lee. Isso deixa mais preocupado e ele se pergunta o que está causando esse desenvolvimento. Sudin percebe que Taiwan está calado e pergunta se está tudo bem. Ele responde que sim e acrescenta que está feliz de tê-la aqui, ou ele já teria sido comido. Ela responde que sente o mesmo. Depois disso, os dois vão até o gerador. Taiwan se aproxima do painel e tenta ligar. Ele aperta todos os botões e nada acontece. O garoto então abre a porta e tem uma surpresa. Sudin pergunta o que aconteceu e ele começa a xingar dizendo que aqueles malditos levaram a bateria. Basicamente, as pessoas que fugiram levaram toda a comida e a bateria. É uma péssima notícia para os dois sobreviventes. Um pouco mais tarde, Sudin refaz o curativo. Taiwan reclama que dói. A garota diz para aguentar porque é apenas álcool. Ele olha para o relógio e percebe que já se passaram mais de 4 horas desde que voltaram para a base. As coisas estão piorando e eles não conseguiram eletricidade. Sudin abaixa a cabeça tristemente. O pratinho olha para o curativo e pergunta se ela já viu aquele líquido preto que evapora do corpo dos zumbis. A garota responde que sim, mas não sabe o que causa. Além disso, os cadáveres de alguns zumbis também derretem e evaporam. Provavelmente nunca houve um relato disso. O protagonista concorda e encara ela. Sudin fica olhando esperando que ele fale algo, mas eles passam alguns segundos só olhando um para a cara do outro. Taiwan desvia o olhar envergonhado e muda de assunto, falando que é melhor pegar um pouco de óleo, mas a menina é contra dizendo que vai fazer muita fumaça e eles vão sufocar. O protagonista diz que ela está certa. Ele fica com mais raiva ainda das pessoas por terem fugido e deixado eles lá sem nada para sobreviver. Taiwan usa todos os xingamentos que vem na sua cabeça. Sudin apenas observa em silêncio. De repente, o protagonista para de falar e dá uma risada assustadora. A garota rapidamente se levanta e pergunta se Taiwan está delirando de febre. Ele responde que tem uma bateria. Sudin não entende nada e pergunta o que ele está falando. O protagonista responde feliz que sabe um jeito de recuperar a bateria. Nesse momento, os dois correm até a janela e veem que ainda tem zumbis lá fora. Taiwan diz à garota que essas criaturas ainda agem como humanos. Eles sabem até dirigir uma moto da neve. O protagonista aponta para a moto e diz que ela tem uma bateria. É só trazer para dentro de casa e usar no gerador. A garota fala que ainda tem muitos zumbis lá embaixo
embaixo e perto da moto. Vai ser difícil pegar a bateria. Taeyuan sorri e diz que acha que é melhor assim. Alguns minutos depois, Sujin diz que preparou as garrafas de álcool. Ela teme que o plano não dê certo, mas Taeyuan está confiante. Ela fala que acredita nele e deixa o garoto tomar a frente. O protagonista se aproxima da janela e olha para os zumbis tentando invadir a casa. Ele começa uma contagem, quando chega no último segundo, coloca fogo na garrafa. Em seguida joga em cima dos zumbis. O fogo rapidamente se espalha e eles começam a gritar. Taeyuan e Sujin comemoram, mas logo a expressão do garoto muda. Ele percebe que estava certo e essas coisas não sentem dor. Naquele momento, os zumbis continuam batendo na porta, como se nada tivesse acontecido. Sujin pergunta se ele tem um plano B. Taeyuan pega uma garrafa sem nada e joga próximo aos zumbis, mas nenhuma das criaturas percebe a garrafa. O protagonista diz que foi como ele pensou. Os zumbis estão derretendo e perdendo a audição. Nesse momento, ele encontra uma oportunidade para pegar a bateria. Taeyuan pede que Sujin fique dentro do prédio, mas a garota lembra que ele só está vivo por causa dela. O protagonista faz uma cara de bobo e pergunta o quão rápido ela consegue correr em 100 metros. Taeyuan acaricia o seu cabelo e diz que só está fazendo isso porque quer que ela fique segura. Ele acrescenta que vai voltar para ela, então é só esperar. O protagonista coloca sua roupa de frio e se prepara para sair, mas antes pergunta a Sujin se a moto que ela vê está perto dos alojamentos. A garota confirma. O protagonista começa a deixar o prédio e diz que ela não deve abrir a porta a menos que ele peça. O garoto finalmente pousa no chão e corre em direção à moto. Depois de alguns minutos a encontra e vê que está coberta de neve. Enquanto isso, Sujin espera ansiosamente no prédio. Ela olha em direção ao corpo do geólogo chinês e lembra de já ter visto ele. O que a garota não entende é o que ele veio fazer na Antártica. Pensando bem, parece muito suspeito, porque muitos geólogos e biólogos de diversos países foram enviados para cá. De qualquer forma, ela não chega a nenhuma conclusão e pede mentalmente que o protagonista se apresse, porque ela está com medo. De repente, ela ouve um barulho do lado de fora e percebe que o garoto voltou. Sujin logo pergunta o que ele está fazendo. Taeyuan passa em alta velocidade perto dos zumbis. Em seguida, usa um taco para derrubá-los. Ele parece ter perdido o medo de tudo. Sujin grita novamente por ele. O protagonista fala que aquela moto é um modelo diferente. A bateria não é compatível, então ele vai criar um caminho para ela conseguir passar segura e mover a lenha. Nesse momento, Taeyuan acelera e começa a atingir os zumbis. Ele diz que está ficando divertido e só vai parar quando destruir todos. O protagonista vai em direção a um zumbi e na hora do ataque a criatura se esquiva. Ele olha para trás surpreso e começa a ser perseguido por outro zumbi que apareceu do nada. De repente essa criatura o agarra e os dois caem no chão. O pratinho consegue se saltar e cria uma boa distância entre os dois. Sujin grita preocupada e o zumbi que ainda está pegando fogo fica de frente para Taeyuan. O protagonista percebe que o taco ficou para trás, mas infelizmente trocou a chave inglesa consigo. Ele sorri e avança para atacar. O zumbi parece muito mais rápido e o protagonista se pergunta se ele é um daqueles especiais. Nesse momento, Taeyuan balança a chave em direção à cabeça da criatura, mas ele se esquiva e acaba sendo atingido no braço. Outro zumbi aparece e os dois caem juntos. O pratinho aproveita essa oportunidade e começa a bater neles com toda a força. De repente, outro zumbi avança e Taeyuan acaba caindo no chão depois de perder o equilíbrio. Ele também perde a chave inglesa e a criatura consegue agarrar a sua mão. O zumbi arremessa Taeyuan por cima do ombro e o joga longe. O garoto se pergunta se essa coisa é um lutador. Ele então pega o zumbi pelas roupas e diz que também fez judô. Em seguida, o arremessa em direção a outros monstros. O pratinho aproveita a abertura para pegar a sua chave inglesa de volta. Ele consegue e começa a atingir os zumbis, mas logo se vê cercado por aquelas coisas. A garota começa a xingar dizendo que tudo poderia ser diferente se ele tivesse uma arma adequada. De repente, ele escuta uma voz chamando carinhosamente e percebe que é Sujin. O protagonista acredita que eles ainda não vão conseguir vencer essas coisas, mesmo que seja 2 contra 3. Nessa nevasca é muito desvantajoso para os humanos contra os zumbis. Taeyuan tenta pensar em um plano e seus olhos encontram um galpão de madeira. Ele então grita para Sujin não se aproximar e voltar para o prédio. Em seguida, o garoto começa a correr e todos os zumbis vão atrás. Sujin observa a cena preocupada quando de repente escuta um barulho vindo de trás. A garota se vira e vê um zumbi puxando a sua calça. Ela o destrói facilmente. Depois olha em volta procurando pelo protagonista e fica com raiva por ele estar arriscando a sua vida sozinho. Ela grita seu nome, mas ninguém responde. Sujin então vê vários zumbis reunidos na porta do galpão e presume que o prota conseguiu se esconder lá, mas ainda está preocupada. De repente o zumbi olha diretamente nos olhos dela e grita, como se mandasse ela não se aproximar. Sujin congela no lugar. Ela consegue uma distância considerável e percebe que subestimou muito esses zumbis ao pensar que poderia lidar sozinha. Isso a deixa mais preocupada ainda com Taeyuan. De repente a garota escuta um barulho de dentro do galpão e se assusta. O prota pega uma motosserra e começa a derrubar a porta. Sujin fica feliz que ele esteja bem. O garoto abre um sorriso e em seguida ataca os zumbis. Ele destrói um por um, mas o último parece ser diferente e segura a motosserra com a cabeça. No momento seguinte, ele pula em cima de Taeyuan. O protagonista acaba deixando a motosserra cair e se pergunta irritado se esses lixos estão evoluindo. O zumbi começa a derramar aquele
aquele líquido preto estranho. Taeyeon fica surpreso porque a criatura não tá tentando morder. De repente ele percebe qual é a intenção daquela coisa. O objetivo é fazê-lo consumir esse líquido preto e infectá-lo. Assim que percebe isso, o protagonista coloca a mão na boca. Sujin se aproxima por trás e ataca o zumbi com a lança. Depois o joga de lado. A garota olha preocupada perguntando se ele está bem e se consumiu alguma parte daquele líquido. Taeyeon a tranquiliza de que está tudo bem e dá um sorriso. Sujin o ajuda a se levantar e diz que nunca vai perdoá-lo se ele se ferir sozinho. O protagonista novamente agradece por salvá-lo mais uma vez. Ele diz que a noite chegará logo e é melhor se apressar para devolver a bateria e colocar lenha. Depois disso eles voltam para o prédio e movem a lenha para a sala de máquinas. Por enquanto vão agir conforme as necessidades. O brotinho recuperou eletricidade, mas percebeu que a bateria da moto não era o suficiente para o aquecimento, e por isso pegou o máximo de lenha possível e transportou para o segundo andar. Quando a eletricidade voltou, um dispositivo chamou a atenção do prota. Ele correu em direção ao som e percebeu que era um rádio comunicador que estava funcionando perfeitamente. Um garoto rapidamente pega um walkie-talkie e se comunica com uma pessoa do outro lado da linha. A voz em inglês pergunta onde ele está. Taeyeon e Sujin finalmente encontram uma esperança. O protagonista rapidamente se apresenta como 01 e pede uma equipe de resgate. Ele decide não falar nada sobre os zumbis, mas a voz do outro lado da linha pergunta se ele ainda está vivo. Isso deixa o protagonista e a garota um pouco confusos. A cena muda para a pessoa do outro lado da linha. O homem com um traje de frio diz ao protagonista que está enviando uma equipe para salvá-los. Depois ele desliga o walkie-talkie e chama o chefe, mas o cara olha para o cadáver de um animal e responde agressivamente que conseguiu ouvir a conversa. Ele se levanta e fala que é hora de caçar. Enquanto isso, o protagonista se pergunta o que o cara quis dizer ao perguntar se ele ainda estava vivo. Taeyeon se irrita porque a pessoa do outro lado não se identificou e nem perguntou sobre o número de integrantes. Sujin responde que o homem perguntou se eles estavam seguros, mas o protagonista responde que essa pergunta era só para saber se eles estavam vivos. A garota pergunta o que isso quer dizer. Ele responde que esses lixos definitivamente sabem sobre a situação dos zumbis. Taeyeon deduz que os sobreviventes já haviam usado o rádio para relatar o que estava acontecendo ao Departamento de Emergência Internacional, mas em vez de esperar o resgate, eles fugiram em bote salva-vidas. Agora o protagonista fica mais preocupado por ter feito a transmissão. Sujin muda um pouco o assunto e fala que esses cadáveres vaporizaram dos órgãos para os ossos. Taeyeon pergunta se ela viu isso. Ela responde que percebeu depois de eliminar o primeiro zumbi. Isso porque ficou observando para ver se ele voltaria a se levantar e se mover. Normalmente eles levam cerca de um dia para desaparecer. A garota conta isso da forma mais natural enquanto come. O protagonista diz que é estranho porque o cadáver de Lee desapareceu instantaneamente. Sujin fica triste ao escutar o nome da sua amiga. Ela lembra sobre os últimos zumbis e acha que se eles forem eliminados repetidamente, demora mais para desaparecer. Mas se forem atingidos gradualmente, é mais rápido para sumir. Ela explica que é apenas uma hipótese. O protagonista não sabe mais o que pensar e diz que não consegue sentir a diferença em nenhum cadáver. Sujin pergunta se ele acha que essa equipe de resgate realmente virá. Taeyeon responde que não sabe. Uma coisa que não sai da sua cabeça é para onde os sobreviventes que solicitaram o resgate foram. Sujin acha que eles continuaram no continente, já que não tem barco. O protagonista diz que se eles pegarem um barco é fácil de chegar na ilha Livingston. A garota diz que lembra desse nome porque é um ponto turístico. Então pergunta se não dá para eles irem até lá também. Taeyeon questiona se ela vai nadando. Sujin lembra que precisa de um barco. O protagonista olha para trás e percebe que só tem comida para uma semana. Então se vira para a garota e diz que eles vão embora se a equipe de resgate não vier. Ela pergunta para onde eles vão. Ele responde que para a base Frege. Sujin reconhece esse nome e pergunta se é a base do Chile. Taeyeon confirma e diz que lá é uma base da Força Aérea. Pode haver um pequeno avião e ele sabe pilotar. Sujin sorri e fala que vale a pena tentar. Depois daquela conversa, os dois estavam caindo de sono, mas ainda se sentiam inseguros, por isso decidiram se revezar na vigilância. Sujin deitou na cama enquanto o protagonista estudava o mapa. Ele ficou feliz em ver que a garota dormiu. Depois disso, Taeyeon volta a circular os lugares no mapa, mas não demora muito para ficar com sono. Ele tenta resistir, pois é a sua vez de vigiar. De repente, o garoto acaba dormindo e uma silhueta entra pela porta. Com os olhos fechados, uma cena da sua irmã invade a sua mente. Ela o repreendeu por dormir tanto e perguntou se ele pretendia proteger o país desse jeito. Taeyeon respondeu que poderia não proteger o país, mas tinha certeza que ia proteger ela. A garota sorri e pergunta se isso significa que ele viria salvá-la se algo acontecesse. O brotinha respira fundo e bate na sua testa. Ele promete que virá correndo se algo acontecer. A garota pergunta se é verdade e ele responde que sim. Taeyeon tem uma sensação ruim e olha para o lado. A irmã se transforma em zumbi e pergunta do porquê ele não cumpriu a promessa. Em seguida, o ataca no pescoço. De repente, o protagonista acorda desesperado tocando o pescoço. Sujin se aproxima e pergunta se ele está bem. Ela começa a balançar a mão e questiona se foi um pesadelo. Taeyeon fica com a visão embaçada e tudo começa a girar. Ele abaixa a cabeça tentando recuperar a consciência
consciência e pede desculpas por cochilar durante o horário de vigilância. Sudi dá um sorriso gentil e diz que está tudo bem, porque ela dormiu o suficiente. Depois de um tempo, os dois se preparam para deixar o prédio. Taeyeon fala que vai levar um pequeno rádio, GPS e comida. A garota olha assustada e pergunta se ele vai levar isso daí. O protagonista pergunta se ela está falando da motosserra e diz que era algo que só ele e o capitão sabiam onde estava. Sudi pergunta do porquê trouxeram algo assim para a Antártica. Taeyeon responde que eles planejavam fazer um igloo. A garota questiona se não é proibido fazer uma construção de neve. De repente, um barulho ensurdecedor é ouvido do lado de fora. Eles se olham assustados. O barulho vai ficando cada vez mais alto e Taeyeon percebe que é tiro. Ele corre e apaga todas as luzes. Sudi pergunta se há equipe de resgate e o protagonista responde que não tem certeza. Ela diz que acha que eles estão atirando nos zumbis, mas a garota lembra que armas de fogo são proibidas aqui. O prota também lembra que quando entrou em contato não falou nada sobre os zumbis. Sudi diz que isso parece estranho, porque se fossem realmente uma equipe de resgate, estariam gritando por sobreviventes em vez de atirar. Naquele momento, uma voz aparece no rádio. O homem se apresenta como líder da equipe de resgate e pergunta se 01 ainda está vivo. O protagonista prefere não responder porque acha que esse resgate é suspeito. Além disso, o líder não apresenta a própria identidade. Ele só se apresenta como equipe de resgate. De repente, o protagonista pergunta a Sujin o que um médico faz quando há uma contaminação mortal. A garota responde que normalmente eles queimam qualquer coisa próxima à infecção. O protagonista diz que é exatamente isso. Ele acredita que as pessoas fora da Antártica já sabem o que está acontecendo, mas não há nenhum benefício em deixar o mundo saber sobre um surto de zumbis. Provavelmente o que essas pessoas querem fazer é eliminar todos os sobreviventes. Assim, não terá ninguém para vazar informações para o resto do mundo. Sudi diz que é impossível que alguém faça isso, mas Taeyeon afirma que essa é a forma mais conveniente de eliminá-los. Ele olha pela janela e vê vários zumbis caindo. Depois vê dois homens bem equipados. O protagonista percebe rapidamente que esses caras estão atrás deles. Ele logo se abaixa e diz à garota que eles estão ferrados. Ela pergunta se esses caras realmente não são da equipe de resgate. Taeyeon faz uma expressão triste e Sujin percebe que esses homens não são bons. O garoto fala que por enquanto eles vão se esconder e avaliar a situação. De repente, a janela acima deles se estilhaça. Os cacos voam para todos os lados e os dois se cobrem. Os homens do lado de fora atiram em todo o prédio enquanto conversam em inglês. O de boné marrom repreende o outro por atirar tão imprudentemente. O de capuz branco responde que só está agindo como se tivesse. De repente, ele é interrompido por uma voz vindo do walkie-talkie dele. O protagonista pergunta se pode ouvi-lo. O de capuz branco rapidamente diz que sim e pergunta se ele está bem. Taeyeon responde que sim e pergunta se eles podem ajudá-lo. O homem dá um sorriso satisfeito ao ouvir isso e questiona onde ele está. O protagonista responde que está nos arredores da base, num prédio de 2 andares. Não tem nenhum zumbi lá. O homem parece confuso sobre a localização e diz que está indo salvá-lo. Minutos depois, Sudi olha pelo buraco da porta e fala que está funcionando. Os homens morderam a isca, mas um deles levou a sua moto. Taeyeon acredita que eles estão tentando se livrar das evidências. Sudi pergunta o que eles vão fazer agora. O protinha mostra a linha de pesca e dá um sorriso. A garota olha para isso e diz que tem um mau pressentimento. Taeyeon responde que eles não vão cair sem lutar. A cena muda para o homem de capuz branco invadindo o prédio que o protagonista passou a localização. Ele diz que esse é o último quarto. Atrás dele tem vários corpos caídos. O homem percebe que o protagonista não está lá. Ele entra em contato com um capitão chamado Ciego e fala que aquele lixo enganou eles. O capitão o chama de idiota estúpido e diz para ele seguir o manual. O homem concorda. Ele fica com raiva por ser repreendido pelo chefe e coloca a culpa no protagonista. O cara começa a caçar por todos os prédios e diz que vai destruir esse garoto com as próprias mãos. De repente, ele vê um prédio com a luz acesa e tem certeza que Taeyeon está lá. Então pega a moto e acelera. O homem está confiante e diz que não importa quanto esse cara seja bom, porque no final não tem como ser melhor que um homem armado. Ele dirige e passa pelo prédio. Em seguida começa a atirar em tudo. As janelas se estilhaçam. O homem grita que não importa onde o sobrevivente esteja, porque ele é um rato em uma armadilha agora. Nesse momento o cara dirige até um galpão aberto e pergunta se esse é o edifício de energia da base. Ele dá um sorriso lembrando das palavras do capitão e diz que vai seguir o manual. Enquanto isso, o protagonista e Sujin estão escondidos. Taeyeon não entende muito o que o maluco está falando lá em fora e pergunta em dúvida se é português ou inglês. Sujin fica com bastante medo porque os homens estão atirando de forma imprudente. Ela diz que eles podem ser atingidos pelo azar. O protagonista tranquiliza dizendo que está tudo bem, a menos que eles explodam algo como uma bomba. No momento que o garoto fala isso, uma forte luz amarela invade a janela e uma explosão acontece do lado de fora. Taeyeon logo percebe que foi o prédio de energia. Nesse momento, a sua memória volta ao passado e o protagonista lembra que no começo viu a base da China sendo explodida. E agora tudo faz sentido. Aqueles homens estão mirando e explodindo os geradores. O objetivo deles é fazer com que os sobreviventes sejam comidos pelos zumbis, ou sejam pegos pelo frio. De repente, o homem grita pelo protagonista e pergunta se ele ainda está lá. O cara fala que não tem mais para onde correr. Esse vai ser o seu fim. Taeyeon abraça Sujin enquanto a palavra fim
ecoa pela sua mente. Ele sabe que se sobreviver a isso, ainda será muito difícil. Afinal, este é o deserto congelado da Antártica. Esse lugar é perfeito para os zumbis. De qualquer forma, desistir não é uma opção, porque tem algo mais importante. Ele olha para Sujin tremendo e diz mentalmente que ela é importante. Então pede que a garota não se preocupe com isso, pois esses homens não devem ter 2 bombas. Sujin olha para ele com os olhos cheios de lágrimas e naquele momento o homem continua atirando do lado de fora do prédio, até que percebe uma pequena luz dentro da casa. Ele sorri dizendo que não deveria ter eletricidade depois que o gerador foi explodido. O homem tem a sensação de que os sobreviventes estão nesse prédio e invade o local. Ele verifica a parte de baixo e encontra 2 motos. O homem começa a falar em voz alta que finalmente achou o rato. Taeyeon continua escondido com Sunji e pergunta que língua esse maluco tá falando. Ela diz que acha que é espanhol. Nesse momento o capitão fala no walkie-talkie e ele diz que o cara deve eliminar qualquer sobrevivente se encontrar. Mas se não vê ninguém é para destruir o gerador de emergência e retornar. Por fim o capitão o lembra que ele está na parte inferior do placar e desliga. O homem respira fundo irritado e fala que vai resolver a situação. Então ele avança e percebe que todo o chão à sua frente está manchado por um líquido preto escuro. O cara se pergunta se aquele sobrevivente estava lutando com um zumbi aqui. De repente ele é surpreendido por um zumbi no teto que o ataca. O cara rapidamente dispara em direção à criatura. Depois disso ele continua andando pelo quarto e diz ao protagonista para aparecer. O cara lamenta que só tinha uma granada. Caso contrário ele já teria destruído essa casa. De repente uma mão zumbi enrolada num fio de pesca voa em sua direção. Ele se assusta e esquiva o corpo. Aquele líquido preto passou por perto da sua boca e o homem sabe que estaria ferido se consumisse aquilo. Ele fala que foi por pouco e lembra do capitão dizendo que ele estava na parte inferior do placar. Isso o deixa mais irritado e o cara grita que vai destruir esses malditos coreanos. Nesse momento, outras partes do corpo do zumbi voam em sua direção. Ele percebe de onde está vindo e olha para o gerador. O homem dá um sorriso satisfeito, mas de repente um corpo pendurado de cabeça para baixo aparece na frente dele. O cara toma um susto e começa a atirar. Ele acaba se desequilibrando e cai numa caixa próxima. O protagonista aproveita a oportunidade e puxa a linha de pesca. Um líquido preto derrama por todo o corpo do homem. Sunji rapidamente acende a luz. Ela e o protagonista se posicionam, mas a cena que vem é um pouco diferente do que esperavam. O homem começa a gritar de dor com aquele líquido escorrendo pelo seu rosto e implora por ajuda. Isso é meio contraditório para Taeyeon. Ele pergunta se o maluco que queria destruí-lo está implorando pela vida. O cara responde que fará qualquer coisa se o garoto deixá-lo vivo. Sujin olha em dúvida para Taeyeon. Ele então toma a frente da situação e deixa a motosserra no ponto, caso esse homem resolva mudar de ideia. Em seguida, o brotinha questiona quem ele é e quem é a sua equipe. O cara mostra o emblema de escorpião na roupa. Taeyeon pergunta irritado se seria do escorpião vermelho. O homem começa a vomitar líquido preto. Enquanto isso, Taeyeon pergunta quantos deles vieram para a Antártica. O cara tenta falar, mas não consegue. Sujin se aproxima e diz ao protagonista que chegou a hora. O homem começa a se transformar. Taeyeon fica com raiva porque ainda tinha muito o que perguntar. Ele liga a motosserra e hesita. A garota diz que pode fazer isso por ele. O pratinha responde que não precisa. Ele pode fazer. O garoto acha meio contraditório assassinar alguém para sobreviver, mas não tem outra opção quando essa pessoa se transforma em zumbi. O homem grita enquanto é eliminado. Depois de terminar o que tinha que fazer, o protagonista lembra que as últimas palavras do homem foram sobre uma empresa. Ele acha que é sobre o Batalhão Escorpião Vermelho. Nesse momento, Taeyeon pede que Sujin segure a arma. A garota obedece e seu rosto não parece muito satisfeito. O protagonista entende a sua hesitação, mas diz que ela tem que levar isso, pois pode ser importante quando estiverem em apuros. Sujin finalmente concorda. O protagonista então avisa que eles precisam sair daqui agora, porque a organização Escorpião Vermelho é extremamente forte. Ele acredita que tem pelo menos 80 membros e eles provavelmente vieram da base chilena. Sujin pergunta se eles vão fugir na direção oposta. O protagonista responde que não. Eles vão para a base chilena. A garota pergunta desesperada por que ele está fazendo isso. Taeyeon responde que é possível que o grupo Escorpião Vermelho esteja usando a base como acampamento. É onde os suprimentos serão armazenados. Nesse momento o grupo deve estar espalhado pela Antártica limpando todos os sobreviventes. Isso significa que eles vão roubar uma casa vazia. Além disso, a organização também está limpando os zumbis pelo caminho. Então, eles vão ter uma estrada limpa sem precisar se preocupar. Depois disso, eles começam a se preparar para colocar os planos em ação. Com aquele homem foi encontrado carregadores extras, rádios, facas, pistolas e um remédio suspeito. O protagonista não tem certeza do que é, mas decide levar com ele. Naquele momento, os dois saem da casa e percebem que a nevasca está diminuindo. Taeyeon observa a fumaça do gerador. De repente, quando olha para cima com o binóculo, acaba vendo um avião inimigo, provavelmente da organização Escorpião Vermelho. Ele logo grita por Sujin e ela se aproxima. Taeyeon pede desesperadamente que a garota fuja, mas Sujin não entende nada. Ele começa a puxar o seu braço e diz que é um ataque aéreo. O bombardeio começará em breve.
breve. Os dois continuam correndo para salvar as suas vidas. O avião começa a destruir tudo ao redor deles. Sujin pergunta o que eles devem fazer e o protagonista pede que ela se esconda na neve. De repente uma bomba cai perto dos dois e eles voam para longe. O avião continua circulando na área. Taewon encontra um buraco perto e puxa Sujin. Ele coloca a garota lá e retira um lenço branco da bolsa. Em seguida cobre eles. Taewon explica que precisam ficar lá. Aquela organização provavelmente tem equipamento de imagem térmica. O bombardeio noturno é seu foco principal. A garota chora desesperada. Enquanto isso, as explosões continuam acontecendo por todo o local. Dentro do avião, alguém se apresenta como o anjo da destruição e diz que está feito. Tudo ao redor da neve começa a pegar fogo. Os prédios e galpões também são atingidos. Taewon e Sujin continuam debaixo do lençol, ouvindo aquele barulho. O protagonista chora olhando para ela e perguntando se esse é o fim. Naquele momento, Sujin coloca a mão no rosto de Taewon e puxa em sua direção. Então lhe dá um beijo. Segundos depois, o garoto cai com o lençol e tudo para trás. Ele finalmente pode respirar aliviado, porque não escuta mais o barulho do avião. Sujin olha para os lados para ter certeza que não tem nenhum inimigo por perto. Enquanto isso, Taewon deita no chão, dizendo que eles sobreviveram. 30 minutos depois do ataque, os dois recuperaram alguns itens. Felizmente, a comida estava dentro da bolsa e conseguiu ser salva. Já as motos de neve que eles trabalharam tanto para conseguir foram destruídas. Diante dessa situação, eles começaram a procurar por qualquer coisa útil dentre os destroços. Felizmente, Sujin encontrou uma mala com casacos de emergência e eles imediatamente trocaram de roupa. A troca foi uma ótima escolha, porque o antigo casaco era vermelho e se destacava demais. Naquele momento, Sujin vê algo voando e pergunta se é uma gaivota. O protagonista logo vê que é um avião e se cobre novamente com a garota. Ele pergunta onde ela já viu uma gaivota tão grande. Sujin fica confusa. Taewon explica que aquilo é um avião militar dos Estados Unidos. A garota é surpreendida com essa informação. O protagonista acrescenta que os soldados e o bombardeio que atacou eles eram todos americanos. Sujin pergunta se isso significa que mesmo que eles escapem da Antártica, ainda vão ser seguidos pelos Estados Unidos. Taewon responde que é possível. O que ele não entende é porque os Estados Unidos estão empenhados em eliminar os sobreviventes na Antártica. Sujin responde que é por causa do líquido preto. Taewon retira o lençol e pergunta se ela acha que há zumbis nos Estados Unidos também. A garota responde que provavelmente. O protagonista pede que ela explique como chegou nessa conclusão. A garota diz que acha que eles estão fazendo algum teste utilizando os zumbis daqui, como explodir ou simplesmente colocar fogo em tudo. Taewon pensa um pouco e acha que o pensamento da garota está certo. Ele acaricia seu cabelo e diz que ela realmente é muito inteligente. Sujin responde que só ele a subestima. Depois disso, os dois se encaram por alguns segundos com um sorriso no rosto. De repente, o protagonista se lembra do beijo que aconteceu há poucos minutos e vira o rosto envergonhado. Em seguida diz que ela pode se levantar porque o avião já foi. Sujin limpa a roupa e fala que aconteça o que acontecer, eles estão vivos. É isso que importa. Taewon logo pergunta o que ela pretende fazer quando sair daqui. Sujin pensa um pouco e fala que quer comer macarrão coreano de feijão preto. Ela já até se imagina comendo no restaurante perto da sua casa. Essa resposta faz o Protinha cair na gargalhada e ele fala que é esperado de Sujin. A garota não gosta de ser zombada e começa a arremessar neve nele, enquanto pergunta se o garoto está tirando sarro do restaurante. Taewon corre e responde que isso é muito engraçado. Em seguida pergunta se ela vai querer uma porção dupla. Sujin corre atrás dele quando de repente esbarra em seu corpo parado. Ela percebe que o protagonista ficou sério e pergunta o que aconteceu. A garota pede para ele parar de agir assim porque ela fica com medo. Nesse momento, Taewon aponta para frente e pergunta se aquilo é uma moto de neve em perfeito estado. Os dois foram até o veículo e perceberam que era o mesmo utilizado pelos soldados. Parece que eles desembarcaram nesta costa e depois se mudaram. Provavelmente não vão mais voltar, já que destruíram a central. Então o protagonista percebe que teve sorte. Além disso, na moto ainda tinha um rádio e combustível suficiente para chegar na base do Chile. O protagonista se sente confiante e sobe no veículo com a garota. Ele começa a pilotar e diz que antes vão passar na base da China para ver se tem algum suprimento. Sujin concorda. Taewon vira o rosto e pergunta a ela se aquele restaurante é realmente bom. Sujin grita que sim e fala que quando sair vai comer lá. A cena muda para a base Qinling da China. Como podemos ver, o local também foi muito bombardeado. Vários destroços estão espalhados pela neve, mas por algum motivo tem um homem ainda vivo dentro de um dos destroços. Ao que parece, ele está bastante ferido e acabou deixando um rastro de líquido vermelho pelo caminho que passou. Alguns minutos depois, o protagonista chegou na base chinesa. Ele notou que tudo aqui também foi destruído assim como a sua base, mas quando entrou em um dos destroços, encontrou uma presença inesperada. Aquele homem ferido era o irmão do melhor amigo do Prota e trabalhava na base como especialista em equipamentos pesados. Taewon rapidamente reconhece Park Dong-hyuk e o homem agradece a Deus por vê-lo. Ele também lembra de Sujin e a chama de doutora. Em seguida pede que ela o ajude com sua perna. Sujin vai em sua direção, mas é parada por Taewon. O protagonista aponta a arma para a cabeça de Dong-hyuk e deixa o homem confuso.
Ele pede que o cara responda as perguntas com sinceridade se quiser ajuda. Alguns dias atrás, houve uma comemoração do aniversário de Lee, e todos da base se reuniram para desejar feliz aniversário. Eles estavam se divertindo quando Lee acabou derramando café na roupa. Ela saiu para se trocar e a festa continuou. Hyung se aproximou de Dong-hyuk e pediu para trazer lenha para o churrasco, mas o homem respondeu que isso era trabalho do Tae-won. Outro cara lembrou que o protagonista ainda não tinha chegado por causa da nevasca, então ele tinha que ir pegar. Dong-hyuk se levanta com muita preguiça e se dirige até a porta. Assim que abre, ele encontra outros convidados que estavam prestes a entrar. Dong-hyuk percebeu que eles eram da base da China. Alguns minutos se passaram e o cara conseguiu pegar lenha suficiente para fazer o churrasco. Então ele voltou para o aniversário. Mas quando estava prestes a chegar na casa, o chinês do começo passou correndo por ele. Dong-hyuk não entendeu nada e quando entrou na casa, teve a pior visão de sua vida. Alguns de seus amigos estavam no chão, enquanto outros já haviam se transformado em zumbis. Seu irmão estava tentando se proteger com a frigideira e gritou para ele fugir. Dong-hyuk para por um momento desnorteado com a situação, e quando fica lúcido, vê uma zumbi correndo em sua direção. Sem pensar duas vezes, ele tira uma das lenhas e atinge a mulher. Dong-hyuk logo percebe que aquela é Lee. Ela continuou viva e correu com a lenha no corpo. Eventualmente foi eliminada pelo protagonista quando ele voltou para a base. Nesse momento, Dong-hyuk finaliza a história sobre tudo o que aconteceu. O Protinha pergunta se ele sabe como isso deu início. O homem responde que alguns disseram que o surto de zumbis começou nos alojamentos, mas a maioria dos zumbis que eles viram estavam presos na usina. Tae-won pergunta se tem algo a mais. Dong-hyuk começa a gaguejar e chora. O protagonista perde a paciência e aponta a arma enquanto grita, mandando ele falar. Nesse momento, Dong-hyuk confessa que usou como isca e depois prendeu com os zumbis. Tae-won pergunta se ele usou uma pessoa como isca e ele confirma, dizendo que usou os chineses. Sun-jin fica assustada com essa revelação e pergunta como um ser humano tem coragem de fazer isso com outra pessoa. Tae-won logo pergunta o que aconteceu com Hyung e fala que encontrou seu corpo na base. Então o homem nem deve pensar em mentir. Dependendo da resposta, ele deixa claro que vai atirar. Dong-hyuk balança as mãos negativamente, dizendo que nunca faria isso. Ele fala que naquele dia um homem todo de preto se aproximou dizendo que não poderia ter certeza se Hyung estava infectado ou não. Então atingiu seu pescoço sem pensar duas vezes. Pela descrição, o protagonista reconhece que é o líder do esquadrão. Sun-jin pergunta se ele está falando daquele líder que foi designado recentemente. Ele confirma e diz que não conviveu muito com aquele homem, mas todos comentavam que o líder era alguém desconfortável de se ter por perto. Dong-hyuk fala que aquele homem tinha uma arma sabe-se lá de onde e atirou em todos. Ele era um ditador completo. Antes de atirar, o homem disse que eles eram obstáculos e seria uma isca perfeita. No começo, Dong-hyuk decidiu ficar do lado daquele cara para sobreviver, e foi aí que prendeu os chineses. Mas depois percebeu que ele era louco e conseguiu fugir sozinho. Por isso, o ferimento na sua perna. O Proto olha para isso e diz que é difícil de acreditar imediatamente. Dong-hyuk começa a mexer nos bolsos e diz que o que ele falou é verdade. Então ele retira um pendrive da jaqueta e fala que tudo que disse está gravado lá. Tae-won e Sun-jin são picos de surpresa. Dong-hyuk fala que esse é todo o material da base deles. Um USB contendo a filmagem. O protagonista rapidamente lembra do capitão falar sobre o pendrive e eles estavam gravando. O garoto se pergunta como pôde esquecer disso. Sun-jin pergunta como eles vão assistir sem um computador. O cara responde que eles podem assistir quando estiver fora da Antártica e acrescenta que isso pode valer muito dinheiro. O prota concorda dizendo que as imagens como está, com certeza daria muitas manchetes lá fora. Então ele manda que Sun-jin pegue o item. Dong-hyuk entrega e implora que o protagonista o ajude. Ele não aguenta mais tanta dor na perna. Tae-won dá a ordem para que Sun-jin faça o curativo e fala que vai ficar de olho. A garota diz que acha que não é muito sério e pede para dar uma olhada. Dong-hyuk agradece. De repente o rádio no bolso do prota começa a apitar e ele se assusta. O garoto lembra de ter encontrado isso na moto e acabou não configurando. Então deduz que a pessoa do outro lado deve ser alguém do escorpião vermelho. Nesse momento a pessoa do outro lado da linha fala em inglês e chama por alguém com o apelido de Mosquito. Em seguida pergunta se ele está ouvindo. Dong-hyuk fica surpreso por estar ouvindo uma voz diferente depois de tanto tempo. Ele logo pergunta onde o protagonista encontrou isso. Sun-jin responde que é uma longa história, mas basicamente eles não estão sendo perseguidos só por zumbis. De repente a pessoa do outro lado da linha pergunta se é o 01. O capitão então dá um sorriso e diz que finalmente o encontrou. Pelo visto ele ainda estava vivo. O homem diz que se ele for o cara que derrubou os zumbis sem armas, então definitivamente é um cara divertido. O capitão finaliza dizendo que se 01 realmente estiver vivo, ele espera que o seu presente chegue com segurança. Ao escutar isso, o prota corre para a porta, enquanto Sun-jin grita por ele. O capitão deseja que ele aproveite bem. Tae-won vê o em chama e os zumbis caminhando em sua direção. Ele percebe que a voz desse homem é a mesma do que chegou na base. Sun-jin pergunta se foi o homem que saiu primeiro. O protagonista responde que sim e diz que esse cara provavelmente deixou aquele soldado de capuz branco para resolver tudo sozinho. Ele respira fundo e fala que essa organização
tripulação está gostando de caçar humanos. A cena muda para um homem espião nos destroços, onde o protagonista estava. Esse homem é o Capitão Ciego, o mesmo que falou com Taiwan. Um dos soldados americanos pergunta ao capitão se eles deveriam deixá-los ir assim. Ciego responde que isso realmente não importa, porque quando tudo acabar, eles vão dividir o placar. O soldado reclama que os suprimentos estão acabando. Ciego dá umas gargalhadas e fala que é disso que se trata a caça. Quanto maior e mais arriscado for, mais divertido fica. Em seguida, o capitão fica sério e se pergunta se 01 é um ex-soldado. Afinal, ele derrubou zumbis sem armas, até assassinou mercenários armados e roubou seus equipamentos. Ciego sorri com seus dentes de ouro e diz que esse monótono reino de gelo está prestes a ficar muito mais interessante. Enquanto isso, o protagonista observa a situação e estreita os olhos. Ele percebe que algo está errado, porque aqueles zumbis não estão emitindo fumaça preta. O prota lembra dos zumbis anteriores e diz que até quando estão feridos ou queimados, o vapor ainda sai. Além disso, os zumbis têm habilidades anormais fora do físico humano, mas esses parecem muito lentos. De repente, um homem no meio da multidão de zumbis corre para frente. Taiwan vê isso com sua arma em punho e pergunta se há alguém mais ativo entre eles. O garoto está prestes a atirar quando aquele homem grita por ajuda. O protagonista olha assustado, percebendo que não é o zumbi. O cara com ferimento na perna continua pedindo por ajuda. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo. Infelizmente não tem mais capítulos disponíveis para trazer no momento, mas se vocês gostarem muito, assim que for lançando mais eu trago para vocês, beleza? Dito isso, eu vou indo nessa, falou!